amores, então no vídeo de hoje eu venho falar sobre um tema que eu amo, que é cachorro, e mais especificamente sobre uma raça que é Chow Chow. Então nesse vídeo quero deixar bem claro que eu, assim, não sou nenhuma profissional, não sou veterinária nem nada, eu vou contar coisas que aconteceram comigo e vou dar dicas de cuidados com cachorros dessa raça que é bem complicadinha. Então se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo. Esse aqui são 5 tópicos pra eu estar falando pra vocês. Vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu tô percebendo que eu tô falando muito nos vídeos e na hora de editar é muito complicado de encurtar. Então, pra não ficar cansativo, vou começar de uma vez. Primeiro eu vou falar sobre o pelo. Gente, o pelo de Chow Chow é maravilhoso, assim, é lindo, mas requer cuidado, com certeza, né? Então, eu recomendo que você escove o pelo dele, pelo menos assim, umas 2 vezes na semana. Não deixa que assim, o pelo dele cresce muito. Então se você ficar deixando o pelo embora, aí chega um ponto que você não consegue mais escovar o pelo, aí é só tesoura. Em relação ao banho, como eu disse, é muito pelo. Então eu acho assim, depende muito do ambiente onde seu cachorro fica. O meu, por exemplo, fica dentro de casa, né? Então ele não suja muito. A gente dá banho nele, eu acho que 2 vezes no mês. Né? Então, assim, vai muito de você também, né? Se você tem tempo pra poder ficar dando sempre banho e tal. Porque, gente, demora muito pra secar o pelo dele. Muito mesmo. Porque você tem que secar bem sequinho. Não pode ficar nenhuma umidade. Então, requer tempo, né? E eu não vejo necessidade de dar tanto banho no cachorro assim, né? Então, a gente dá banho, a gente que eu falo porque meu namorado me ajuda, porque o cachorro é muito pesado, ele é muito forte, e a gente dá banho nele umas 2 vezes no mês, uma vez, depende muito de como ele esteja, né? Em relação à alimentação, né? É um cachorro que, sem dúvidas, come muito. Ele é um cachorro de porte grande, forte, gordinho, fofo. Então, ele come bastante. Água, eu devo trocar a vasilha dele de água eu trocava a vasilha dele de água umas 5 vezes por dia, ou 4 vezes, né? Principalmente quando tá calor, gente. Quando tá calor, eu até coloco assim eu coloco numa garrafa PET separada a água dele e coloco assim embaixo na geladeira e deixo lá e coloco pra ele. Porque, gente, nossa, calor pra esse cachorro eu acho que é a pior coisa do mundo. Porque eles vivem de boca aberta e parece que tá muito cansado. É por causa do pelo que esquenta muito e quando tá calor ele sofre bastante. Então eu dou uma ajudinha, né? E dou uma ajudinha e coloco água mais gelada pra ele. Mas se eu coloquei a água ali, aí passou um tempo, a água já esquentou, ele nem olha. E a ração. A ração é indicado, pelo menos sempre me indicam, da ração premium ou super premium pra ele. Porém, esses tipos de ração são bem caros. E eu acho assim, se você tem condições de manter ali uma ração cara, porque não é barata, gente. No início a gente tava dando uma ração que o preço dela era quase R$100. Não dá pra manter. O cachorro come muito, muito mesmo. E os pacotes de ração que a gente achava que o super prêmio, o prêmio, normalmente ou era de 10 quilos ou era aquele grandão de 25 quilos que o preço é uns R$130. E eu acho que, né, pelo menos pra mim, a gente não tem dinheiro pra poder ficar mantendo uma ração desse preço. E a gente tá dando uma ração que hoje o pacote dela não chega nem acho que nem a R$50 e dura o mês inteiro. E pra ele se adaptou super bem, o pelo dele continua lindo, não ficou aquele pelo ressecado e, né, então se adaptou a ele, ótimo. Precauções, gente, tem que ter muito cuidado com esse cachorro. Antes da gente comprar o cachorro, eu cheguei a pesquisar na internet, né, como que era e tal, e lá diz pra você todos os dias limpar os olhos dele, porque os olhos dele são muito sensíveis com soro fisiológico. Eu não limpo os olhos dele todos os dias, mas tem dia que ele tá lacrimejando mais. E eu percebi que é por causa de produto de limpeza, gente. Dá pra acreditar? Produto de limpeza, ele tem alergia, então é muito difícil eu achar. Eu tenho que pegar o mais neutro que eu posso, porque senão
ele fica lacrimejando e coçando, ele fica passando a patinha assim no olho e me dá agonia, me dá dor. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso e, né, ver aí algum produto de limpeza que seja um pouco mais fraco para não prejudicar os olhos deles. E em relação a também a pele dele, em relação à umidade. Gente, umidade é um perigo perto desse cachorro. Não sei se é, assim, mais específico nessa raça ou se outras raças também têm problema com isso, mas não sei, parece que nele é mais forte. Inclusive aqui em casa, quando tá passando pano na casa, a gente tem que colocar ele num cômodo, a gente normalmente coloca ele num cômodo e passa pano no outro. Fica dentro de casa, normalmente quando ainda não secou e fica úmido ali, ele vai deitar, aí ele vai encostar a barriga, assim, no chão. Aí, já vi, né? Ele teve esse problema, deu dermatite na pele dele, porque no início eu não sabia, eu sempre tive cachorrozinho e era super tranquilo e não dava nada. Mas ele começou com uma feridinha na cabeça e a feridinha foi crescendo, crescendo, e a região onde estava essa ferida, o pelo simplesmente caiu, entendeu? Então ele ficou ruizinho, ficou bem ruinzinho, sabe? A gente percebeu que ele tava se coçando muito e tava caindo, sabe? Tipo umas bolas de pelo. É normal esse cachorro, quando tem muito pelo, soltar, mas tava soltando muito pelo. Aí a gente levou no veterinário, falou que ele tava com dermatite, né? E se tava essa feridinha na cabeça dele, que eu poderia ter certeza que no resto do corpo também tava. Qual que foi a solução, gente? Teve que tosar meu cachorro todo. O pelo dele tava lindo na época, lindo. Teve que tirar o pelo todo. Então a gente toma muito cuidado com esse trem de umidade, porque, nossa, é complicado demais. O cachorro tava muito lindo, tava peludão, sabe, gordão, parecendo um urso. E de repente teve que tirar tudo. Vou deixar por aqui uma foto dele quando teve que tirar o pelo dele todo. Hoje deve fazer uns 3 meses, mais ou menos, que teve que tosar ele. E até hoje o pelo não cresceu por completo. O lugar da cabeça onde que tava sem pelo já cresceu tudo, normal, mas no resto do corpo dele, que também tava com ferida, não cresceu todo ainda. Mas foi toda uma complicação, aí você já viu, né? Remédio, spray, não sei o que pra ferida, comprimido pra dermatite, E são coisas que a gente pode evitar, né? Então fica aí meu alerta, cuidado com a umidade. Quando for dar banho, seca bastante e com um secador apropriado. Ou então pode até ser secador que a gente usa mesmo, mas vai demorar mais. Então, assim, você tem que tirar um tempo pra fazer isso, entendeu? Não adianta você tentar fazer correndo, porque não dá e vai dar ruim se você fazer isso e deixar úmido. Agora, em relação ao... Agora é o quinto e último tópico, né? Que é em relação ao comportamento dessa raça Chow Chow, que, gente, eu já ouvi pessoas falarem que o Chow Chow é um cachorro agressivo e outras já me falam que é um cachorro tranquilo. Eu acho que vai muito da criação do cachorro, de como você cria ele. O meu, ele sempre tem contato com as pessoas, porque ele fica dentro de casa, né? Então a gente tá aqui sempre passando, minhas colegas vêm, minhas amigas vêm pra cá, passa a gente na porta da rua e ele fica na varanda, ele vê as pessoas. Vou falar do meu. O meu é super, super, super tranquilo. Às vezes a tranquilidade dele até me irrita, porque eu quero brincar com ele, eu pego a bolinha, jogo, ele simplesmente olha assim e não tá nem aí. Ele olha e volta a dormir. O que eu recomendo pra quem mora sozinho ou em um apartamento, porque é super tranquilo, não faz bagunça nenhuma. Em relação a fazer as necessidades dele, ele tem um cantinho onde eu coloco o jornal e ele vai lá desde o início. A gente só comprou aquele, um frascozinho, acho que chama Pip Dog. Você deve encontrar em qualquer casa de fazenda ou pet shop. E pra finalizar, falar o nome dele, é Kodan. Eu achei esse nome muito lindo e diferente, né? E é isso, então...